E hoje nós vamos conversar com o meu amigo Josué. Nós vamos conversar um pouquinho sobre fazer algumas reflexões sobre a sexualidade feminina e dar várias voltas sobre várias perspectivas, porque o Josué é um cara que ele faz parte dessa minha caminhada, dessa minha jornada, desse meu tornar-se mulher. Então por isso que eu quis trazer ele para compartilhar com vocês e comigo, porque cada vez eu aprendo mais. Toda conversa com ele eu fico mais e mais conectada comigo, com a minha feminilidade, com a minha história de mulher. Então eu trouxe ele aqui para compartilhar com vocês também. Grato. A mulher não está disputando agora só mesmo, não está disputando o espaço profissional, ela está disputando o espaço político, o espaço sexual, o espaço existencial. É muito mais. Concordo. Entendeu? Não é uma questão de discussão entre se ela tem ou não tem possibilidade de receber tanto quanto ou melhor ainda que o homem. Mas se trata dela realmente ser essa pessoa que pode ser parceira, né? Na relação, por exemplo, afetiva é muito isso, né? Essa questão que está posta para a mulher é um lugar de parceria, como você mesmo trouxe agora há pouco, né? Eu não quero que você pague para mim, eu quero ser sua parceira nisso. Então, quer dizer, o que te fez desqualificar ele foi o fato de que ele não se propôs a ser parceiro com você. Na hora que você encontrar um homem que queira ser parceiro com você, aí você topa. Entendeu? Você não quer mais ficar subjugada a um homem. Você quer estar lado a lado dele. Se for isso, bem. Se não for isso, não terá nenhuma relação. É isso mesmo. Você entende? Então, um homem que te chama para ser parceira, ele tem pontos em vantagem com você. Tipo assim, vamos ver até onde você quer ser parceiro. Então, parcerias em vários lugares, né? Então, vamos consumir parcerias na vida. Por exemplo, do que você está buscando parceria conosco? Porque, basicamente, aqui existe uma relação de respeito. Entendeu? O que você fala é respeitado. Sua palavra não tem um valor menor do que a nossa, né? A gente entende claramente isso. É uma questão que atravessa a própria sexualidade da gente. Não está aqui transitando na relação nossa sem que a gente perceba isso. Mas assim, o fato de você sentir confiança para poder chamar a gente para parceria é porque o seu feeling para essa questão de parceria está muito aguçado. Entende? Né? Então é nesse sentido que você está buscando. Você não está buscando ser a dona do pedaço em relação à sexualidade, né? A rainha, na verdade. Toda rainha precisa de um rei, entre aspas, né? Ou pode ser, não ser, pode ser, mas ela necessariamente ela é herdeira de um rei, né? Para existir uma rainha um dia ela tem que ter sido herdeira de um rei, porque ela não é rainha sozinha. Ela é rainha porque ela é filha única, ela é rainha porque já teve um rei. E se não tem, ela teve. Entende? Porque ela não foi herdeira de uma mulher somente. Mas em um determinado momento ela decide ser rainha, como já aconteceu na fase da Inglaterra, né? Existe um momento na Inglaterra que a rainha, acho que foi a rainha, uma dessas rainhas aí, não sei qual o nome. Elizabeth, ela decidiu ser rainha, ela casou com o reino dela. Ela decidiu não casar-se mais. Por quê? Porque ela era uma mulher dona da sexualidade dela. Como ela não podia ser dona da sexualidade dela, em questão por uma imposição de protocolo da monarquia, então ela decidiu abdicar da sexualidade dela, mas não decidiu abdicar do reinado dela. Então ela se tornou celibata para continuar sendo rainha. Eu não vou dar minha sexualidade mais para ninguém. Eu vou ser então rainha, uma mulher poderosa, mas sem sexualidade, já que é a questão, então, eu não abro mão. Eu não me submeto
há exigências suas para ser rainha. Eu vou ser rainha do meu jeito. Esse foi um rompimento que ela fez. Não sei se na história existe outra rainha assim, né? Na história da Inglaterra, mas existe um momento desse na história das mulheres. Né? Existem vários momentos onde as mulheres, em determinadas épocas, bem assim, como diz o Tiago, fora do seu tempo, além do seu tempo, né? Existem mulheres assim, né? Que a gente pode entender elas como mulheres que se emanciparam, né? Sim. E nesse sentido, então, aí quando a gente fala sobre a questão do empoderamento, porque, o que eu queria dizer sobre a questão do empoderamento, porque não se trata de, na minha opinião, naquilo que eu estudei, não se trata de uma questão de alguém deu poder, isso, a palavra certa, alguém deu poder a você. Sim. Empoderado significa assim, obter o poder de alguém. Sim. Você não tem o poder de alguém, ninguém te deu esse poder. Empoderado não significa que, por exemplo, assim, para você ser empoderada, quando a gente fala sobre a questão do empoderamento, a gente fala sobre a questão de tornar as pessoas poderosas. Então. Eu não concordo com isso porque não se trata de tornar as pessoas poderosas. Se trata de tornar-se ter poder de si mesmo. É diferente. Eu entendo. Eu não torno ninguém poderoso. Eu entendo essa perspectiva sua. E eu achei legal trazer essa discussão, por quê? Porque por muito tempo eu também, essa palavra para mim, empoderamento... Essa palavra sua já mexe comigo desde que a gente trabalhava no Tribunal de Justiça. Sim. Por quê? Eu já questionei você lá sobre isso. Já. E agora, durante seus questionamentos me levaram a rever realmente essa palavra, empoderamento. E durante uma época eu não usava. Eu afastei dela e sempre que eu via esse termo eu falava, que clichê, não, isso não é bem isso, tá distorcido, né? Essa reivindicação da mulher tá distorcida. Porém, depois que eu comecei a realmente me entender essa minha dinâmica, as minhas escolhas, as minhas decisões, eu entendi uma coisa. Que a origem verdadeira, eu acho que por isso que ele ganhou tanto espaço, né, hoje em dia, é que ele sai desse polo de um substantivo ou poder e ele vai pro polo de verbo. É o verbo poder escolher. É o então verbo... não seria empoderar, seria apoderar. Mas sério? Empoderar significa eu empodero. Apoderar significa eu tomo. Apoderar? Mas você tá vendo que você está o poder aí que você está usando é o poder substantivo. E o que eu estou falando é o poder verbo. É o verbo de poder escolher. O verdadeiro empoderamento para mim hoje, eu ressignifiquei ele, é o de poder, é verbo e não substantivo. Entende? Eu posso escolher ser o que eu quiser. Então, entende? Mas eu então posso isso, escolher exatamente. Trazendo para a sexualidade, né? Eu posso escolher fazer o que eu quiser com a minha sexualidade, com a minha vida, entende? Então, são escolhas. Ele fala aqui que os dois verbos existem na língua portuguesa e estão corretos, embora parecidos devem ser utilizados em situações diferentes. Apoderar significa dar poder. Apoderar. Empoderar, quer dizer, empoderar significa dar poder, dar autoridade, dar autonomia e afirmação. É usado maioritariamente para referir a promoção de poder de afirmação de grupos minoritários. Significa que um grupo dá poder para outro. Um grupo dá poder para outro. Isso não existe na história. Entendi. Grupos não se apoderam, não se empoderam. Eu não decido, eu sou classe dominante, eu não decido dar poder para você. Esse poder me é tirado. Esse poder depende de luta, sangue, morte. Então, você está esquecendo toda a história de conquista das mulheres, que elas decidiram
assumir esse lugar, seja na política, seja ninguém na vida deu sexual. esse Ninguém poder. deu esse poder para elas. Seria negar essa história das mulheres, seria negar a luta delas. Entendi. E em inglês, Empoderar, empowerment, essa palavra vem do inglês. Eu sei, mas ela já vem distorcida. Exatamente. Não, ela vem distorcida porque ela vem dessa ideia. Dessa ideia que, então foi dado poder para a mulher. Porque ela está muito ligada à palavra advocacy. Advocacy, que é advogar em prol do outro. Entende? Então aí você advoga em prol do outro e você dá poder a ele. Isso é uma sociedade assim que, tipo assim, eu não decido dar poder para você de forma nenhuma. Eu não quero dar poder para você, ainda mais nesses dias ainda mais, você fica muito evidente isso. A classe dominante quer estar no poder o tempo todo, ela quer tirar poder da classe, ela quer tirar poder através dos direitos, quer tirar poder através de todas as situações possíveis. Entendeu? É a classe dominada que não quer, que resiste seja na política pública, que resistiu na Constituição de 88, determinando ali o espaço do SUS, o espaço das políticas sociais. Ela deu um espaço para a implementação de determinadas políticas que até hoje nós estamos tentando implementar, que significa assim, colocar essa política em prática realmente como ela está posta na Constituição, porque até hoje nós temos muitos buracos na Constituição que ainda não foram preenchidos com a implementação delas, principalmente na área da mulher. Entendeu? Conquista de cidadania, realmente o que significa, por exemplo, a questão do salário justo entre o homem e a mulher, está lá já previsto na Constituição. E uma série de coisas, a questão da criança e do adolescente, e principalmente aí você vai falar da questão do negro, né? Então, quer dizer, tudo isso é a Constituição simplesmente, porque aí nós temos uma coisa muito importante, chamada a questão do espaço do poder, ou da democracia. O que aconteceu? A Constituição inaugurou, e esse é o tema central das nossas lutas hoje em dia, né? Governos que querem querem destruir a Constituição. Aí alguns livros já estão assinalando isso. A morte da democracia em vertigem, naquele documentário que concorreu ao Oscar. Entendeu? Por que ela fala de democracia em vertigem? Porque é a democracia que está ameaçada. A democracia que está ameaçada que foi constituída, que foi colocada na Constituição. Entende? E essa democracia é o espaço da luta, nada mais nada menos do que um ambiente onde a luta acontece. E é isso que nós devemos preservar, esse ambiente para que as lutas aconteçam. Então acontece na forma de conselhos, e aí foi o que o Bolsonaro destruiu, foi os conselhos. A primeira coisa que entrou quando ele tomou o poder foi destruir os conselhos, porque é um espaço de luta já oficializado, implementado a partir da Constituição. Ele não quer esses espaços de luta. Os sindicatos, ele tentou fragilizar os sindicatos, tirando o recurso que tinha nos sindicatos, né? Tentou fragilizar a universidade, que é o espaço de vocalização das lutas sociais, ou de organização das lutas sociais no sentido mais vamos dizer, acadêmico possível, né? Dá realmente condição das pessoas pensarem, tirou o status da história, da filosofia, da sociologia. Ele sabe o que ele quer. A classe dominante sabe o que ela quer. Quando ela vem com toda essa discussão ideológica. A mulher, nesse processo todo, por que ele, né? E por que as mulheres se manifestaram? Ele não significa ele não vai nos tirar as conquistas que nós já conseguimos, e ele não vai avançar sobre os nossos projetos de conquista. Então, assim, seria a gente negligenciar uma história de sangue muito árdua, muito dolorida, a gente falar que esse governo, que qualquer governo tem a proposta de dar poder, né? Qualquer governo, sim, qualquer governo que represente a classe dominante. Entendeu? Então é espaço de luta, a mulher toma o poder, ela se apodera. Apoderar significa tomar para si. Tomar para si. O que é seu. O que é seu exatamente, direito, não é o que é do outro. Exatamente. Apoderar-se de si mesmo. Exatamente. Entende? Então essa aí, para mim, é assim. Então a gente resgatou de novo essa minha discussão que eu faço, e aí é que tá, né? Então, assim, não vamos pensar que existe uma relação passiva entre a classe dominante e a classe dominada. Não existe isso. Para mim, na minha concepção de marxista, e não existe isso, não está posto, né? É a luta de classes, e a primeira luta que eu coloco para você é a luta entre o homem e a mulher, né? Onde esse é estabelecido até por conta da própria... Aí nós vamos entrar num outro campo de discussão, que é quando as sociedades deixam de ser
panteístas para ser monoteístas. Entendeu? Então, assim, quando essa sociedade sai da condição de panteísta, até então, quando essa sociedade era panteísta, existia um panteão, onde existiam deuses e deuses. Deuses e deuses. Mas aí, depois nós começamos a ter uma sociedade monoteísta, onde existe o Deus. Deus masculino. O Deus masculino. Aí começa toda essa angústia. Entendeu? Começa essa angústia de deuses e deuses. Então a religião é um dos primeiros espaços que determina o poder do homem e da mulher. E aí vem todo esse processo de subjugação, de opressão, né? De opressão da mulher sobre um Deus homem, de opressão das crianças sobre um Deus homem, de opressão das diferentes orientações sexuais sobre um Deus fálico, um Deus do pênis forte, um Deus do pau forte, um Deus do poder no pênis, um Deus do poder do falo, um Deus do poder do cajado, um Deus do poder da morte, um Deus do poder da vida e da morte, um Deus que determina, um Deus do sacerdote, não da sacerdotisa, um Deus, assim vai. Chega. Sério, você foi falando, foi me asfixiando, acredita? Deixa eu respirar. É pesado. Entende? Então toda essa discussão ela é desconstruída no pensamento dialético, porque Marx estabelece o que não que existe na história de luta de classes, existe um processo dialético aí que a gente precisa perceber. O que é um processo dialético? É um processo onde existe, o que é a dialética na essência? Vou explicar aqui em pouquíssimas palavras. É a tese, a antítese e produz uma síntese. Quando você fala o seguinte, assim, eu não quero um parceiro para me cuidar, para me dominar, para cuidar de mim. Você é meu dono. Exatamente, até porque você não coloca ali um parceiro. Eu quero um homem para poder, poder cuidar de mim. Quando você fala um parceiro, já está falando de alguma construção paralela. Então você está falando o seguinte, em outras palavras, eu quero alguém para poder brigar, discutir, guerrear uma guerra boa, fazer uma briga boa, chegar a um consenso. Eu gosto de pessoas de consensos, eu gosto de ideias, onde a gente chega a consenso. Isso é o processo da dialética. E Marx encontra esse processo dialético desde as primeiras construções humanas. Só que ele vai focar na modernidade, onde é o tema central dele, né? Porque o tema central dele, ele não começa a discutir a história de classes a partir das sociedades primitivas, ele começa a discutir a história de classe a partir da modernidade, né? Aí depois que ele vai lá para outros modos de produção mais antigos ao modo de produção capitalista, onde ele vai resgatar essa questão da luta de classes e outras sociedades também, que são sempre a discussão tese, antítese e síntese, tese, antítese e síntese, tese, antítese e síntese. Isso está posto na relação da mulher com o homem, está posto na relação da família, está posto na relação, entende? Por isso que às vezes eu acho um pouco tipo assim, entender a mulher como esse lugar de vítima é muito importante, mas ela não é... Ela é um sujeito que precisa entender o seu lugar de luta e o seu lugar de poder, na minha concepção. Sim. O seu lugar de luta e o seu lugar de poder. A partir do momento que essa mulher diz o seguinte, esse é o meu lugar de luta, esse é o meu lugar de poder, ela não deixa o homem subjugar ela. Entendeu? Porque a mulher, na minha opinião, a mulher precisa entender a inteligência dela. Ela pode ser mais frágil que o homem. Fisicamente. Mas ela pode ser mais inteligente que o homem. Porque se a gente for pensar no aspecto de inteligência emocional, então quer dizer, quando a mulher ela sabe lidar melhor e então, transitar entre essas emoções. No seu entendimento, como é que se dá essa questão da submissão sob a ótica da subjetividade? Então, eu vou trazer um pouco da experiência que eu tenho tido no trabalho meu da saúde, né? Como assistente social no campo da saúde. Porque lá no trabalho meu, eu sou responsável por estar fazendo as fichas de notificação, né?
preencher as fichas de notificação de violência, né? Então, esse é o momento que eu converso com as vítimas de violência e essa conversa ela se dá com muitas mulheres, né? E eu vou compreender um pouco sobre isso, sobre esse processo de educação delas e conversar com elas um pouco sobre esse processo de educação delas, né? Porque não se trata somente dessa violência acontecer de forma fortuita na relação que ela está ali agora ou a relação recém-terminada. Mas eu percebo que essas mulheres elas são, de certa forma, subjugadas do ponto de vista psicológico primeiro. Entende? Quer dizer, eu desconstruo a sua subjetividade, eu desconstruo a sua autoestima do ponto de vista subjetivo para depois aniquilar o seu corpo. Entende? É muito forte isso, assim, a gente percebe pessoas assim que têm pouca iniciativa para ir buscar a defesa dela, ou seja, ir denunciar e de certa forma falar disso para alguém ou compartilhar. Elas são pessoas que muitas vezes são ensimismadas, assim, muito retraídas, não tem muitos vínculos relacionais, a rede é muito frágil, né? A autoestima muito frágil, né? O poder do diálogo, a retórica, a força da retórica de se impor é muito frágil, entende? Quer dizer, então eu percebo que nesse processo já houve uma desconstrução, nesse processo de violência física contra ela, já houve um processo anterior de violência psicológica, né? Uma violência que foi inculcada ao longo de uma história, sabe lá quando? Na minha opinião, eu acredito que desde que ela é criança, e às vezes até recebe como herança mesmo de mães submissas, de mães que educaram elas assim, dessa forma, de mulheres que têm pouca história de conquistas e de mulheres que vão formando outras mulheres com poucas histórias de conquistas, né? De poucos exemplos de superação, né? Então, quer dizer, no momento em que eu busco um parceiro, na verdade não é um parceiro, eu busco alguém para me proteger, alguém para me dar o seu nome, alguém para me dar a sua identidade, entende? Então, quer dizer, quando eu busco alguém que eu me espelho, tipo assim, é a imagem que eu queria, né? A imagem de admiração, né? A imagem que eu queria de admiração. Isso tudo está muito presente nessas mulheres que são violentadas, são assim. Então, quer dizer, todo esse processo de reconstrução, ele surge a partir do diálogo, né, dessas coisas. Eu acho que é uma das primeiras coisas que quando, por exemplo, já chegou no limite mesmo, acho que no limite é o pronto-socorro, infelizmente, né, porque pode passar desse limite, as mulheres podem morrer, né? Mas quando chega no pronto-socorro, dá ali a possibilidade de alguém resgatar isso aí, né? Alguém. Por isso que é importante o assistente social estar lá, o psicólogo estar lá. Mas assim, não é só um assistente social ou um psicólogo, é alguém que entenda disso, alguém que compreenda o significado disso e que tenha uma base legal sobre essas questões para poder conversar com elas, né? Eu vejo que às vezes, assim, elas se sentem um pouco reticentes pelo fato de ser homem, né? Porque significa mais uma pessoa, um homem, que entra nesse lugar. Mas eu tento desconstruir isso, né? E até é legal, porque se você está disposto a tratar questões assim, então assim, nesse momento já precisa haver uma desconstrução da figura masculina. É um desafio para elas, eu acho, sem dúvida, muito grande, né? Falar com um homem, falar com um psicólogo, um homem sobre essas coisas, mas assim, é o meu papel, então eu tento fazer isso da melhor forma possível, deixar ela confortável, tranquila, para que a gente possa conversar sobre, né? Porque não se trata somente de um preenchimento de uma ficha, notificação para o Ministério da Saúde, mas se trata também de um processo ali de resgate. E talvez seja a primeira pessoa que esteja falando algo diferente que ela
ouviu a vida toda. Né? Nesse sentido, eu acho que aí a importância, e aí depois eu aponto o caminho, né, que é o caminho do resgate disso, né, e falar para ela bem claro, assim, sou bem pontual mesmo nessas questões. Eu falo assim, olha só, você precisa tomar uma posição, tomar uma coragem, tomar uma posição, sinta-se, de certa forma, estimulado por nós a tomar essa posição e tudo mais, porque se ele chegou até aqui, ele pode ir até mais. Ele pode aniquilar você, ele pode acabar com a sua vida. E isso pode acontecer, porque você vê o caminho da violência. Eu queria que agora... Eu entendo também, eu entendo isso que você está falando. De verdade, é pesado pra mim, você acredita? Eu me emocionei várias vezes aqui, sabe? Me colocando no lugar dessas mulheres, né? Que você lida diariamente no seu trabalho. Diferente um pouco, por exemplo, deixa eu ver como que eu posso reformular. O que difere, eu estou tentando entender, tá? O que difere, por exemplo, uma mulher que por si só reflete no meio... Deixa eu ver se eu consigo explicar. O que me chamou muita atenção, assim, de tudo que você falou é ótimo, eu tô assim, mas uma coisa que eu consigo, que tem ligação, que eu consigo trazer, é a questão do nome, a questão do sobrenome, né? Você ter o nome de um homem, tá vendo? Eu me pesa isso. Quando eu fui casar, eu refleti sobre isso, do nada, assim, eu não tinha visto ninguém fazer, nem nada. E eu fiz essa reflexão, eu perguntei, vem cá, tinha lá a questão, como é que vai ficar nosso nome e tal. E aí eu refleti e falei, peraí, você vai colocar o meu? Porque na minha cabeça eu não tinha sentido isso, eu não consegui ver sentido nisso, entendeu? Eu ter que ter o sobrenome de alguém pra mim. E eu não sei de onde que veio isso dentro de mim, mas... Não vou colocar o seu sobrenome. Você coloca meu sobrenome? Sim. Não. O que eu quero te perguntar é o seguinte. Aí, não coloco o seu sobrenome. Eu falei, então pra que eu vou colocar o seu? Uhum. Então eu fiz essa reflexão. O que eu quero te perguntar é o seguinte. Eu sou uma mulher que eu tava ali no meio inserido, minhas amigas, minhas primas, minha irmã tinha casado, tinha colocado o nome, o sobrenome. E eu fui, e por quê? Como que eu posso perguntar isso? O que está por trás de uma mulher que toma essas decisões, que consegue fazer essas reflexões, mesmo estando inserida no meio, entendeu? Mas é interessante, você não inventou a roda, né? Mas no meu meio eu ainda não tinha visto ninguém fazendo aquilo. Só uma coisa minha. Você não viu, mas o que a gente na estudo de família a gente fala o seguinte assim, consciente e inconsciente sua mãe foi te educando assim. Concordo, minha mãe me educou. Com atitude, você acredita? Você entende? Sim. É como alguém dentro da cadeia que vai comprando a carta de alforria para outro. Como assim? Eu nem sabia que existia isso. Como assim? Como alguém dentro da cadeia que vai comprando a carta de alforria para outro. Eu, nessa quadra da história minha, eu não consigo me libertar. Mas eu vou construir a libertação de alguém. Ai. Desculpa. É porque você consciente ou inconsciente? Eu entendi. Então, é consciente ou inconsciente? Eu me emocionei daquele porque eu lembrei da minha mãe. E assim, faz muito sentido. Entende? Faz muito sentido. Faz muito sentido. A passagem dela por essa vida faz muito sentido. Olha só, eu sou um homem feminista. Se é que pode. Mas assim, eu tenho clareza de que minha mãe construiu isso. Entendi, na minha vida. Entendi. Eu tenho clareza disso, que minha mãe construiu isso na minha vida. Sim. Uau.
Entende? Minha mãe foi a responsável. E eu tomei a profissão dela como referência para mim ser profissional. Amigo, essa conversa está sendo curativa aqui. Sabe? Então, assim, quer dizer, eu não à toa, que eu sei muito bem a herança que eu tenho. Eu sei muito bem a herança que eu tenho. Então, assim, eu e meu irmão mais velhos, assim, nós tomamos muito isso. Essa história dos outros irmãos meus é outra história, sabe? É complicado isso, mas vou falar de mim. Entendeu? Assim, a gente escolheu profissões de maior sensibilidade, de encontro. Nós escolhemos temas relacionados com a violência dos homens contra as mulheres. Meu irmão é psicólogo e trabalha com abusadores. Eu sou assistente social e trabalho com essa questão das mulheres e tudo mais. Né? Então, assim, eu sei muito bem de onde eu vim. Eu sei uma herança. Ok. Entende? Então, assim, minha mãe tinha consciência de tudo isso que ela estava construindo? Acredito que não. Ela estava vivendo esses papéis. Ela estava no tempo dela, lutando as próprias lutas dela. Dizendo um monte de não. Para o meu pai e para outros homens. Na vida dela. Então eu fui vendo isso. Eu fui vendo essa história, essa construção dela, né? E não é à toa que eu me tornei uma pessoa que está aí envolvida com essas questões e tudo, lutando as lutas das mulheres, lutando a luta da população LGBT, da qual eu faço parte, lutando as lutas das crianças e dos adolescentes, entende? Assim, muito disso, eu acho que é muito, mas essa história eu não inventei a roda. Alguém dentro da prisão, embora eu acredito que minha mãe já conseguiu bastante emancipação para ela mesma, inclusive até do ponto de vista financeiro, minha mãe hoje é uma pessoa que está muito superior ao meu pai em relação a aposentou com outro salário, 10, 20 vezes mais do que meu pai. Né? Mas isso é a conquista dela. E eu fui atrás. Já peguei uma história a caminho. Eu entendo. Agora vamos fazer uma reflexão aqui. Ok. Então, assim, eu posso dizer que eu sou uma mulher privilegiada, que eu tive quem veio nessa luta antes de mim, certo? Pensando do ponto de vista individual. E aí isso traz uma responsabilidade muito importante, né? Eu me sinto responsável por essa luta, entende? Quando eu falo para você sobre essa questão de que a gente às vezes precisa entender sobre essa questão, voltando de novo à palavra empoderamento ou apoderamento, assim, se você é testemunha histórica e sensível, significa que você não esquece a história, você vai saber que isso não é empoderamento. Meu pai nunca quis dar poder para minha mãe. Aposto que o seu também não. Não mesmo. Então o que ela conquistou foi com a unha muito afiada. A minha mãe foi com a vida. Então, assim, quando a gente fala assim que não é empoderamento, a gente sabe, a gente respeita a luta do outro, respeita a história de luta do outro. É isso que é importante a gente entender. A gente respeitar a história da luta do outro, sabe? E aí, pra mim, isso é muito sério, né? Respeitar a história da luta do outro, pra mim, isso é muito sério, né? E aí eu tento fazer isso, essa reflexão com outras pessoas nesse sentido, né? Então, assim, para que as pessoas possam entender que tem uma história por trás, tem uma história realmente, nessa história nossa como brasileiros, mulheres, LGBT, e aí vai, não é nada fácil nesse país, né? Entende? Agora, é legal isso, sabe? Porque a gente pode, de certa forma, ter uma chance de fazer melhor, né? Você deve fazer melhor, eu devo fazer melhor. Se eu tivesse filhos, então meus filhos, é importante. Você dizer para os seus filhos que eles devem fazer melhor, você não está falando besteira, você não tá impondo para eles uma carga pesada. Você está apenas ensinando eles a valorizar a história que você construiu, que outros construíram. Você está ensinando eles a respeitar. E uma criança que respeita isso não se torna irresponsável. Ela não faz da vida qualquer chiclete. Ela vai ser séria. Ela vai ser séria. Ela vai respeitar os outros. Ela vai... Isso é uma questão de origem.
e de resgate da própria relação identitária. Entendeu? Então a criança precisa de respeito. E quando a gente fala sobre respeito, precisa aprender a respeitar nesse sentido. Então assim, ela não vai ficar fazendo farinha com a vida. Sabe? Ela tem um compromisso. E logo logo ela descobre o seu espaço de luta, de identificação com a luta e de seja qualquer profissão, porque não necessariamente você não precisa ser da área de humanos, ou pode ser um brilhante, porque toda a profissão é atravessada por ideologia, né? Sem dúvida nenhuma. Você pensar que um matemático não tem um aspecto ideológico por trás, então fala para mim um matemático que resolve enriquecer um banqueiro e em detrimento de grande parte da população quando ele calcula juros. Ele está tendo uma opção ética ali. Ele está fazendo uma opção ética da profissão dele. De continuar esse processo de opressão sobre outros. Eu acredito. Então, quer dizer, não tem como a gente abrir mão de uma, por mais uma profissão, por mais que uma profissão seja uma profissão, entre aspas, pragmática, se você tem consciência do que você está fazendo, acho que você vai tomar cuidado do exercício dessa profissão. A quem serve a minha profissão? A quem serve, né, esse processo? Então, assim, nesse sentido é tomada de poder. E você sabe que a luta não terminou, a luta continua, né? Então significa tomada de poder. Eu acredito que é mais ou menos isso, né? Tentando fechar essa... Eu gosto da palavra apropriar-se, né, do que é seu, simplesmente. É só isso. Exatamente. Desse seu lugar de ser humano com essas características femininas, né? Na verdade a gente já faz isso, né? A gente está o tempo todo, porque quando você nasce. Você não está ocupando um espaço vazio, né? Você já tem o seu lugar, né? É legal isso. Né? Simples assim. É legal isso, né? Entender que você já tem o seu Já lugar. tem o Você seu já tem um lugar, você só precisa apropriar. fazer valer ele. Isso. Você não está tomando o lugar de De ninguém. Você É tem o seu físico, lugar, né? É físico. É físico. Começa você físico. pode ser um pote vazio, um pote cheio, mas é um pote. Uhum. É física isso. Né? Você pode ser um pote cheio. Entendeu? Então você precisa entender o seu lugar. Né? Alguns vão dizer para você que você é um pote, alguém que não está nesse lugar, primeiramente. Né? Cara, camarada, nenhum corpo ocupa dois espaços. Você está ocupando o seu, eu ocupo o meu. Ninguém tem que brigar por causa disso. Tem espaço para todo mundo. Se não é assim que você fala para as crianças, não, calma, tem espaço para todo mundo. Começa por aí. Né? E depois essa criança vai crescendo, e a gente vai crescendo com essa atitude. Entendeu? Tem espaço para todo mundo. Eu não derrubo ninguém, eu não preciso disso, não tem isso. Né? A minha inteligência é minha, o cérebro é meu, a vida é minha. A minha experiência é minha, A vida é única. minha. Então é isso que eu preciso preencher, eu não preciso tomar conta de ficar preenchendo a vida dos outros de coisas boas ou de merda. Porque a minha vida já é o meu desafio. A minha vida já é o meu desafio. Eu preciso dar sentido para esse coração, preciso dar sentido para esse estômago, preciso dar sentido para tudo que existe dentro de mim já. Inclusive o meu modo de pensar. E aí sim, esse é um processo. E depois, né, uma luz apagada é uma luz que não tem energia, né? Então uma luz que passa energia por ela, é uma luz que brilha para todo mundo, né? Então quando você tem uma luz que brilha para todo mundo, sinal que tem energia dentro dela. Entende a metáfora? Essa é uma pessoa que tomou para si o poder. Cara, amigo. Você me emociona. Gratidão, viu? Muito obrigada pela sua vida, nosso encontro. Pois é. Que bacana. Sim. Tô dando sentido para minha vida que a dona Helena me deu. Né? Né? Foi fundo aí, viu?